É um prazer, uma alegria poder estar novamente aqui, compartilhando com você, meus amigos, meus irmãos em Cristo, aqueles que estão mais perto, que estão mais longe, falando dessa santa palavra que vem do nosso Criador, do nosso eterno Deus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o livro de Atos, capítulo 12. Aqui aparecem dois personagens que nós conhecemos bastante. Um deles é o apóstolo Pedro e o outro é o Tiago. Esse Tiago que aparece aqui no capítulo 12 é o Tiago o apóstolo. Não é o Tiago que escreveu a carta lá no final do livro, perto de Apocalipse. Aquele lá é o irmão do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, né? Esse Tiago aqui vai ser morto agora no começo do Evangelho, né? Na pregação do Evangelho. Sabemos bem o que foi que Herodes fez aqui, o rei Herodes. Ele mandou prender dois, né? Tiago e Pedro. E Tiago, logo no comecinho, vai passar a enfrentar uma dificuldade muito grande, porque em questão de algumas horas ele vai ser morto a fio de espada. Vai passar pela espada. Então, infelizmente, é uma situação complicada no começo da pregação do Evangelho. E Pedro vai ficar preso para o próximo dia, para poder também agradar aos judeus, que estavam gostando dessa situação. Mas o assunto que eu vou falar não é nesse ponto. O assunto que eu quero mostrar, né, tanto para mim como para você, é a situação daquelas pessoas que se dispuseram a servir a Deus através do Evangelho. Como era difícil. Na verdade, ainda servir a Deus hoje através do Evangelho é muito difícil. Fazer parte de qualquer religião é muito fácil. Mas servir o Evangelho puro, aquele que Jesus ensinou, aquele que precisamos prestar atenção para praticar, esse ainda é muito difícil para todos nós. Mas um pouco da história. Ele começa nessa narrativa para nós entendermos dessa forma, que fala aqui no versículo 1 do capítulo 12 do livro de Atos: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, pois bem, rapidamente fio de espada. Então, cortaram e mataram Tiago. Mas observe que não era só esses dois, ela prendendo alguns da igreja. Aí o questionamento é esse, que eu quero fazer nesse versículo. Depois nós vamos ler um pouco mais. Sabe que existe nos nossos dias, né, uma mensagem que eu posso dizer assim que ela é até diabólica. Porque as pessoas hoje estão indo atrás de alguma vantagem particular que venha beneficiar o seu próprio corpo, sem ser a salvação para a vida eterna. Fazendo com que o Evangelho se torne uma coisa prática e óbvia para facilitar a vida do homem aqui na Terra. Jesus nunca falou que a nossa vida aqui seria fácil. Principalmente quando tomássemos a decisão de servi-lo fielmente a Ele, iríamos passar por momentos difíceis em nossas vidas. Talvez nos nossos dias hoje, aqui no nosso país, temos uma certa paz para servir a Ele. Mas não é assim no decorrer do mundo, em outros lugares do mundo. Mas a pregação em si é que você não vai passar por dificuldade se você for para servir a Cristo, que você não vai ter problemas financeiros, que você não vai ter problemas de saúde e que você vai ter uma vida muito feliz. A felicidade que é prometida através do Evangelho para aqueles que forem fiel até a morte, a felicidade vem depois, porque aqui nesta vida ela é feita para termos lutas, como esses dois. Será que o apóstolo Pedro,
e Tiago e alguns outros, nesse momento, não estavam servindo a Deus? Será que não tinham fé? Não tinha confiança? Mas é claro que sim. Eles confiaram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e estavam dispostos a viver servindo a Ele, a ter uma vida dedicada a eles. Esse é o ponto principal. Mas logo no começo do Evangelho, começo da igreja, vem o rei Herodes, um dos homens cruéis. Isso até para satisfazer o desejo daquelas pessoas que não colocavam as mãos para dizer que eles eram tão santos, que eram os judeus. Você prestou atenção na leitura que nós lemos no versículo 4? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por quê? Porque isso agradava aos judeus. No versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus. Quem eram os judeus? Os judeus eram o povo que Deus havia escolhido desde os tempos antigos para providenciar assim uma linhagem pura para que pudesse chegar o Messias, e o Messias, que é Jesus Cristo, que trazia a salvação para o homem que está no mundo. E aqui os judeus querem que tire Jesus de circulação porque estava atrapalhando a fé que eles tinham. Precisamos ter bastante cuidado com isso, porque às vezes vamos entrar em qualquer porta de igreja e a doutrina que estamos seguindo está desviando a gente de chegar à salvação. Por quê? Porque tiraram Jesus. Quando se tira Jesus da posição que Deus o colocou, quer dizer que estamos jogando fora a nossa salvação. É isso que estava acontecendo com os judeus. Tiram esse malfeitor do nosso meio, porque ele está atrapalhando a nossa vida religiosa. A nossa fé, ele veio para atrapalhar a nossa fé. Pelo contrário, a fé que Jesus trouxe é a fé que de futuro deveria estar chegando para os judeus e para os gentios dos quais somos nós. E aqui Pedro e João, 2 homens, estão presos. Tiago já foi passado a fio de espada. Pedro está sendo preservado para o dia seguinte. Agora, interessante observar, quando se confia em Deus, mantém a tranquilidade. Pedro, você ouviu que ele foi com 4 escoltas, cada uma de um lado do outro, guardando para depois da Páscoa. Aí vem o versículo 5, do mesmo capítulo 12 do livro de Atos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Porque de Tiago não ia mais estar orando, mas tinha outros. Mas a favor de Pedro, Tiago já tinha completado a sua carreira. Manteve a sua fé firmada até o último minuto. E aí, já ele não estava mais fazendo parte desse mundo, já tinha voltado para o Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquele mesmo dia, mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Bem preso, bem seguro, estava guardando. Pedro não podia sair. O que é que a igreja fez? A igreja que estava mantendo fidelidade ao Senhor olhava para aquelas pessoas cruéis e oravam a Deus para que pudesse preservar a vida do apóstolo Pedro, porque de Tiago já não precisava mais orar. Tiago já tinha voltado aos céus. Estavam orando a Deus. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: põe a capa e segue-me. Então Pedro, meio que sonolento, meio achando que estava ainda sonhando,
Mas, depois que ele caminhou uma boa parte, dirigindo aquela rua, rumo aonde estavam os irmãos, é que ele percebeu que era real o que estava acontecendo na vida dele. A fé que vai salvar tanto eu como você é uma fé que sabe que temos que passar por dificuldade, temos que passar por aflições para ser comprovado a nossa fidelidade. E, quando se tem fé, manter a tranquilidade e esperar no Senhor. Seja o que for que estiver acontecendo, a sua consciência é tranquila porque você tem fé no único que pode te livrar e te guardar para sair lá na frente, de cabeça erguida, perfeito. E isso Pedro estava fazendo. Ele dormia, sem se preocupar, um anjo tocou, livrou das cadeias, mandou calçar sandálias, colocar as roupas e saiu normalmente. E foi para aquela caminhando, né? E assim nós podemos observar que Pedro vai ser livrado da prisão, vai ser levado para junto da igreja. Quem é a verdadeira família? É a igreja. A família que nós temos aqui na terra, ela é por um período. A família que nós temos junto com outros que praticam a mesma fé, essa fé que salva o homem, ela é a verdadeira família. Famílias da fé. Família espiritual. É assim que nós podemos ver. Pois bem, né? Depois de terem, estou no versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Não lembro se tinha portão automático. Automaticamente porque abriu-se sem ninguém colocar as mãos. Isso o anjo do Senhor está fazendo, né? E assim Pedro vai estar saindo. Saindo, né, dirigindo-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente ao Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. É incrível isso. Você já parou e pensou? As pessoas que deveriam estar ao lado de Cristo são as pessoas que estão defendendo uma fé que não salva. Defendendo uma fé que é baseada na lei, que não traz salvação a ninguém. As pessoas estão contra o apóstolo Pedro, aquele que seria um dos grandes apóstolos, que foi doutrinado e ensinado por Cristo, e se tornou um dos grandes homens na igreja em Jerusalém naquela época. Aqui eles querem eliminar. Mais ou menos o que acontece hoje. A pregação ou as pregações que têm acontecido em volta de nós, de homens que não estão preocupados com o evangelho puro, estão distanciando as pessoas de Cristo. São os principais que não querem a salvação. Infelizmente, tem acontecido isso em proporção gigantesca em nosso meio, né? E assim Pedro vai ao encontro destes irmãos. E aí nós percebemos que não há possibilidade de enfrentar Deus. Deus vai cumprir o seu mandamento na pessoa de Cristo e na pessoa dos apóstolos. Então é bom sempre lembrar, se você acha que a igreja que prega muitas bênçãos materiais, bênçãos físicas, e tira a carga pesada de enfrentar a realidade para mostrar para Deus que a sua fé é baseada no Deus único e que você confia nele, você está confiando na palavra de homens, porque temos que passar por dificuldades nessa vida e assim a nossa fé vai ser apurada para estar com Deus. O próprio Tiago, irmão do Senhor, né, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, ele nos ajuda a compreender essa mensagem da cruz que ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Tiago, capítulo 1, no versículo 2, diz: meus irmãos, falando com a igreja,
tendes por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Você acha que a pessoa que vai morar nos céus com Deus não vai passar por provação nessa vida? Você acha que ele não vai ter problema de emprego, problema de inimizade, porque as pessoas perseguem, problema de doença, talvez vai até morrer com uma enfermidade bastante difícil, porque essa vida aqui, ela não é eterna. Vamos partir um dia. Você acha que o irmão do Senhor Jesus ia falar isso aqui se não fosse verdade? Então ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegro, em nada deficiente. Essa é a fé que salva. A fé que é testada enquanto nós estamos aqui na nossa caminhada, na nossa peregrinação nesse mundo. Seja por 50 anos, seja ela por 100 anos. Deus vai deixar acontecer coisas difíceis em nossas vidas. E se você acha que o verdadeiro discípulo não passa por dificuldade, então vá acreditar nestas coisas que os falsos mestres estão pregando contra Cristo, porque foi Jesus que está ditando estas palavras através do teu Santo Espírito aos apóstolos e aos teus servos, no caso de Tiago. Porque já passou a fio de espada Tiago, o Tiago apóstolo. Pedro foi preso, Deus provou que está nas mãos dele o controle. E soltou Pedro das prisão. E agora, Tiago, irmão do Senhor Jesus, convertido a ele, diz que nós vamos passar por dificuldades. E bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de passar por várias provações, mantendo a sua fé firme e a fidelidade nos ensinos de Jesus, no Evangelho, porque é o Evangelho que salva, aí vai receber a coroa da vida. Então vamos confiar em Deus e nunca blasfemar contra Deus quando estivermos passando por alguma dificuldade, porque Deus permite isso na pessoa que está servindo a Ele. Então seja eu ou seja você, Ele permite isso, porque assim nós vamos provar que nós amamos e estamos servindo a Ele. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que fala a realidade da vida. Para o cidadão que quer servir a Deus, o cidadão do reino. E ele vive a realidade. Ele não vive uma ilusão, achando que faz parte da igreja e na verdade está fora. A igreja que pertence ao Senhor, ela mostra a realidade que nós vamos passar nessa vida para alcançar a vida eterna. Que Deus lhe abençoe e abra o seu coração, a sua mente, para que você entenda cada dia mais a realidade da nossa vida aqui, que não é fácil, e a vida que por vir, após terminarmos o nosso fôlego de vida aqui, a vida que Deus prometeu, essa é a verdadeira vida e a felicidade eterna, onde não tem doença, onde não tem dor, não tem choro e não tem lágrimas. Quem está lá? Deus Pai, Deus Filho, Espírito e todos os santos que já partiram dessa terra, está aguardando a mim e você. Que Deus lhe abençoe. Se tem ajudado você, que Deus continue ajudando você mais. Já é inscrito no canal? Muito obrigado. Se já é inscrito, seja um mensageiro do Senhor. Mande essa mensagem para pessoas que precisam entender o Evangelho puro. E Deus quer usar você como mensageiro. É fácil. É só você achar o seu amigo e enviar e compartilhar com ele. Vamos ajudar o canal a crescer. Esse canal não é meu, é nosso canal. Se você só está visitando, que Deus o abençoe. Seja bem-vindo. E assim, cada vez que eu estiver postando novos vídeos, você vai estar sendo notificado. Se você tem desejo de se inscrever, fique à vontade, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por sua vida
Em nome dele, amém.